Gente, é uma alegria muito grande estar com vocês novamente e desde já eu quero deixar o convite para que você possa estar conosco, cultuando, adorando a Deus no prédio da Segunda Igreja Batista de Petrópolis, número 150 da Rua Tereza, onde temos a oportunidade às quartas-feiras, a partir das 19h30, aos domingos, a partir das 9 da manhã, com a Escola Bíblica Dominical, e logo após o culto, às 10h20, e à noite, às 19 horas. Você é nosso convidado para que juntos possamos adorar ao nome do Senhor. E mais uma vez aqui com vocês eu quero deixar um texto bíblico, uma reflexão para o nosso dia a dia, daquilo que a palavra de Deus tem falado ao meu coração e tenho certeza que pode falar ao seu também. Eu gostaria de hoje compartilhar com você um texto muito conhecido das Escrituras Sagradas, mesmo por aqueles que às vezes nem são tão praticantes, mas que conhecem muito. Muitas Bíblias em muitos lares ficam abertas neste texto, que encontra-se no Salmo de número 121. É a Canção de Peregrinos. E ele diz o seguinte: olho para os montes e pergunto, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor Deus, que fez os céus e a terra. Ele, o seu protetor, está sempre alerta e não deixará que você caia. O protetor do povo de Israel nunca dorme nem cochila. O Senhor guardará você. Ele está sempre ao seu lado para protegê-lo. O sol não lhe fará mal de dia, nem a lua de noite. O Senhor guardará você de todo perigo. Ele protegerá a sua vida. Ele o guardará quando for e quando voltar, agora e sempre. Esse salmo é muito interessante. O subtítulo dele diz que é a Canção de Peregrinos. O livro dos Salmos é um livro poético e também um livro que suas letras sempre foram utilizadas pelo povo judeu, pelo povo de Israel, como um compêndio de canções, de hinos, ou seja, eles estavam a todo momento se utilizando dos salmos, como nós nos utilizamos hoje do cantor cristão, da harpa cristã, do inário para o culto cristão, de tantos cânticos que conhecemos e entoamos para falar do nosso dia a dia, assim eles também falavam. E essa Canção de Peregrinos ela é muito interessante pelo seguinte, de tempos em tempos, o judeu, independente de onde ele morasse, mesmo numa terra muito distante da cidade de Jerusalém, ele, em algumas festas do ano, ele se dirigia para a cidade de Jerusalém. E era sempre normal que comboios, caravanas, se reuniam e iam peregrinando pelo caminho até a chegada da cidade santa, a cidade de Jerusalém. E sendo assim, ele traz um olhar muito interessante que também vem ao encontro daquilo que nós vivenciamos hoje. A Canção de Peregrinos, eles começam falando o seguinte, eles começam fazendo uma pergunta, né? E eles dizem, olho para os montes e pergunto, de onde me virá o socorro? Quando o peregrino ele estava andando e que ele conseguia já de longe avistar os montes que estavam ao redor da cidade de Jerusalém, uma cidade que até então estava no alto, que era fortificada, que se sentia protegida justamente por estar num local onde tinham muitas montanhas ao redor. Todas as vezes que eles olhavam para aquilo, eles pensavam na presença de Deus na vida deles. Quando eles visualizavam a cidade de Jerusalém, eles pensavam consigo e traziam em seus corações uma esperança de que ali sim estava a presença de Deus e ali eles sentiam-se seguros. Nos dias de hoje,
são tantas as situações que nos levam a simplesmente deixar a esperança de lado. São problemas, é a questão financeira, são doenças, são questões familiares, questões trabalhistas, tantas e tantas coisas que nos rodeiam e que querem tirar o foco daquilo que às vezes nós sonhamos para o nosso dia a dia. Mas quando nós temos onde fitar os nossos olhos, quando nós fixamos um alvo e buscamos aquilo para a nossa vida, nós temos um verdadeiro motivo pelo qual devemos verdadeiramente lutar no nosso dia a dia. Quando o salmista diz que ele olha para os montes e pergunta de onde vem o socorro, ele mesmo consegue se responder com toda a certeza e confiança do seu coração. Ele diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele, o seu protetor, está sempre alerta e não deixará que você caia. Isso é muito interessante porque a gente lê a Bíblia Sagrada, que nós entendemos que é a palavra de Deus manifestada aos homens, que é o livro de guia de fé e prática de cada um daquele que verdadeiramente crê no Senhor Jesus Cristo como Filho de Deus Altíssimo, e nós entendemos que Deus está ao nosso redor sempre. Ele nos protege em todas as circunstâncias. E aí talvez você se faça a pergunta: mas pastor, e os problemas que nos vêm? E as dificuldades? E as questões financeiras? E as doenças? Às vezes um acidente de carro, um acidente de moto ou coisa parecida. O próprio Jesus declarou que nós estaríamos neste mundo e que as aflições viriam. Ele não fala que tipo de aflição, mas ele diz que a aflição virá. Às vezes a aflição pode vir por uma decepção amorosa, a aflição pode vir pela perda de um emprego, a aflição pode vir simplesmente porque você se sente só, angustiado e não vê nenhum alvo para a sua vida. Você não vê nenhum sonho sendo realizado. Você não consegue visualizar coisas realmente concretas e que possam te trazer esperança. Mas eu quero te dizer uma coisa. Deus, assim como o salmista aqui declara, Ele guardará você e estará sempre ao seu lado para protegê-lo. O sol não lhe fará mal de dia, nem a lua de noite. O Senhor guardará você de todo o perigo. Às vezes nós pensamos que o perigo ele está nos rondando por conta de um assalto, por conta de um sequestro, ou mesmo uma tentativa de assassinato, ou até mesmo, propriamente dito, o próprio assassinato. Mas uma coisa é certa, assim como o subtítulo deste salmo diz canção de peregrinos, eram aqueles que estavam numa peregrinação, estavam por um local de passagem. Nós aqui estamos neste mundo de passagem também. Nós não vamos permanecer aqui para sempre, ou como muitos dizem no popular, nós não vamos ficar para a semente. Nós estamos aqui de passagem neste mundo, mas o que nós fazemos aqui conta para a nossa eternidade. Não somente as suas boas obras, claro, se você pode e tem a oportunidade, você deve fazer bem ao seu próximo, mas só simplesmente fazer boas obras não basta. Como também a fé sem obras é morta, a própria Bíblia vai falar sobre isso. É um conjunto de coisas, é um apanhado, por assim dizer. Quando nós visualizamos a vontade de Deus para as nossas vidas e entendemos que Deus é Senhor sobre todas as coisas, nós conseguimos entender que o nosso próximo precisa de uma ajuda em um determinado momento, seja com 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, seja com uma mão estendida, com uma palavra de carinho, de encorajamento. Da mesma forma que somos encorajados pelo Espírito Santo de Deus todos os dias, e é Ele quem nos mantém de pé, é Ele quem nos protege, é Ele quem faz brilhar o sol, ou mesmo as luzes da noite, como as estrelas e a lua, e é Ele quem nos protege em todos estes momentos, seja na parte da manhã ou na parte da noite. Você já parou para pensar quantas vezes você saiu da sua casa só neste ano de 2007 e quantas vezes você retornou são e salvo? Por quantas vezes você pôde levantar pela manhã, lavar o seu rosto, tomar um banho, se arrumar, colocar uma roupa que muitos não têm, tomar um café que muitos não têm a oportunidade, conseguiu caminhar, ir para o seu emprego, falar com as pessoas na rua,
dar uma palavra de incentivo. Mas quantas vezes você parou para pensar que nada disso é possível por você mesmo? Que só porque existe, como muitos dizem, uma força maior, e eu quero te apresentar esta força maior. Esta força maior se chama Deus. Ele que é Senhor sobre todas as coisas, que nos amou de uma forma única. E sendo único, deu o único filho que tinha para morrer no meu lugar e no seu lugar. Talvez isso não faça muito sentido para você agora, mas se você parar para analisar com toda frieza, ou mesmo com muita simplicidade, você vai perceber que as coisas não acontecem por acaso. A chuva não cai tão pura e simplesmente porque um amontoado de nuvens se aglomeram e elas se chocam e cai a chuva. O sol não aparece simplesmente porque ele tem a obrigação de aparecer, mas isso só é possível porque existe um Deus que é sobre todas as coisas, que é sobre todo o universo e que também é sobre a minha vida e sobre a sua, e que nos ama de uma forma maravilhosa, grandiosa e tremenda, de tal forma que Ele nos protege de todas as coisas e Ele nos guardará quando formos e quando voltarmos. Ele nos guarda agora e sempre. E é sobre o sempre que eu quero falar com você para terminarmos esta reflexão. Eu falei que a nossa vida aqui é uma passagem. Se você perceber, você entra numa condução quase todos os dias, ou no seu carro, ou mesmo anda e passa por tantas e tantas situações e tantos lugares. Alguns ficam para trás, outros você não retorna mais. Mas muita coisa fica guardada dentro de você. Eu quero te convidar a guardar o maior tesouro que você pode ter na sua vida. E esse tesouro, nós vamos falar depois mais adiante, nem a ferrugem, nem a traça, nem os ladrões, nada podem acabar com esse tesouro ou consumi-lo. E esse tesouro conta para a eternidade. E a eternidade você vai vivê-la de uma forma ou de outra. A vida não termina aqui. Termina a nossa vida física, mas a vida da nossa alma, essa retorna para permanecer para sempre na presença de Deus ou fora dela. A escolha é sua. Eu quero convidar você a escolher e viver uma vida com Deus, a ter a Deus como seu protetor e que Ele faça parte do seu dia a dia, em todas as coisas, nas mínimas coisas, naquilo que talvez você nem preste mais atenção, mas Deus está guardando você. Seja no seu caminhar pela rua, seja no seu trabalho, seja na sua faculdade, na sua escola, seja no seu momento de lazer, seja no momento em família, ou mesmo quando você está só. Mesmo quando você está distante de todas as pessoas, ainda assim, existe alguém que está ao seu lado, mas que quer viver dentro de você. Abra o seu coração, aceite a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, e você com certeza vai ter um Deus presente em todos os momentos, e você vai começar a viver de uma forma que você ainda não tinha vivido, não tinha provado, mas que Deus quer preparar para você. Que Ele te abençoe grandemente. Eu espero que você possa ter a oportunidade de fazer essa opção, de chamar a Deus para viver junto com você, porque tudo o que Ele quer é que você viva junto com Ele. Procure a igreja mais próxima, a igreja evangélica. A nossa igreja, a Segunda Igreja Batista de Petrópolis, ela está de braços abertos, com o coração aberto, esperando por você. Basta você querer e aceitar a Cristo como seu Salvador. Que você tenha uma vida abençoadíssima e que o Senhor repouse a sua mão sobre a sua vida, sobre a sua família e por onde você passar, que Ele seja o seu protetor, que Ele seja o seu Deus, o seu Salvador. Amém.
Amém.